Talvez o momento mais perigoso para uma Mercedes, uma BMW ou um Audi não acontece quando um carro chinês passa por eles nas ruas e chama mais atenção. Pelo menos não mais. Ou talvez isso nunca aconteceu. Mas de fato acontece outra coisa. É quando um carro chinês sobe em uma plataforma elevatória dentro de uma oficina alemã e os engenheiros começam a desmontar peça por peça e percebem aquilo que eles venderam durante anos como luxo inalcançável. Debaixo da carroceria de um sedã chinês do tamanho de um Série 5, aparece o tipo de hardware que a indústria premium sempre tratou como privilégio de carro caríssimo. Esterçamento nas rodas traseiras, LiDAR no teto, arquitetura eletrônica de 800 volts e suspensão a ar de câmara dupla. Só que agora tudo isso vem em um carro muito mais barato, muito mais equipado e joga uma pergunta incômoda na mesa. Se a China consegue colocar isso de série, por que o Ocidente passou décadas cobrando como se fosse joia rara? Esse sedã não está apenas competindo com o luxo alemão, mas sim expondo os truques por trás dele. Durante anos, a indústria premium ensinou o consumidor a pagar caro por camadas, pacotes, versões superiores, opcionais caros, assinaturas, upgrades. Mas talvez o custo real da peça nunca tenha sido o motivo. Talvez o negócio dependesse de esconder tecnologia comum atrás de uma vitrine, de uma exclusividade que foi criado apenas no imaginário das pessoas. É por isso que engenheiros do mundo inteiro estão desmontando esse sedã. Querem entender como a China fez luxo barato e como ela quebrou a lógica que sustentava esse tal luxo caro. BYD, fora da lógica. Antes de olharmos para o carro chinês, vale entrar em um showroom premium europeu e olhar os modelos, porque é ali que o negócio aparece por inteiro. Você escolhe o sedã e então começa a lista. O pacote de suspensão a ar vem à parte, o esterçamento traseiro é outro pacote. A assistência de condução mais avançada muitas vezes é uma assinatura mensal. E cada caixa marcada empurra o preço para cima, até o carro sair bem mais caro do que o número anunciado nas vitrines. Aqui está o que ninguém comenta quando olha para isso. Esses opcionais não são extras, eles são o centro de lucro do negócio. E a estratégia inteira de marcas premium foi construída em cima de manter esse hardware do lado pago da lista. Existe um motivo estrutural para isso continuar assim. A montadora tradicional não fabrica a própria bateria, nem o próprio motor elétrico, nem o próprio chip de potência, nem a própria suspensão inteligente. Ela compra cada um desses sistemas de fornecedores diferentes e paga uma margem de lucro embutida em cada peça que entra pelos portões. Quando você soma margem sobre margem sobre margem, incluir suspensão a ar, esterçamento traseiro e LiDAR de série em um carro de preço popular, deixa de ser decisão de marketing e vira impossibilidade de conta, porque a margem que sobraria para a montadora seria devorado antes de o carro chegar à concessionária. É uma conta que tem menos a ver com o talento do engenheiro europeu e mais com o lugar onde cada peça é feita. E foi exatamente aí que a montadora tradicional perdeu o controle do próprio custo. E é exatamente por isso que a indústria inteira fez a mesma aposta. Cada rival olhou para a mesma planilha e chegou à mesma conclusão. Manter o hardware avançado como upgrade pago e anunciar o carro base mais em conta e, assim, todo mundo ficou preso à mesma estrutura de comprar caro e integrar caro. O problema é que essa aposta só funciona enquanto ninguém conseguia quebrar o ciclo. Por isso, alguém parou e pensou e decidiu agir. O custo nunca esteve de verdade dentro das peças, ele esteve dentro do modelo de comprar a peça de terceiros. E no dia em que alguém eliminar os fornecedores da equação, todo o argumento de que esse hardware é caro por natureza desmorona. Esse é o problema que o sedã no elevador foi feito para resolver. E ele resolve isso atacando a origem do custo, em vez de fazer apenas um luxo mais barato. Essa é a parte que parece mentira, mas não é. A empresa que fez esse carro começou a vida em 1995 como fabricante de baterias, e nas 3 décadas seguintes ela fez algo que nenhuma montadora tradicional fez. Passou a produzir dentro de casa quase tudo que move um carro elétrico: a bateria, o motor,
o chip de potência, a suspensão, o software. Quando você fabrica cada uma dessas peças, você não paga a margem de lucro de nenhum fornecedor. E o dinheiro que a concorrência gasta comprando componentes vira espaço para colocar tecnologia de série sem estourar o preço. O resultado é o tipo de coisa que soa impossível, mas não é. Seu nome? Seal 08. Um sedã do tamanho de um Série 5 com suspensão a ar de câmara dupla que lê o asfalto antes de a roda chegar no buraco, com esterçamento traseiro que encaixa em um carro grande em um espaço apertado, com LiDAR de série acompanhando a estrada e com carregamento de 800 volts. Tudo isso em um carro de preço de sedã popular. A versão de maior alcance dessa família passa de 1.600 km, somando um tanque e uma carga, o suficiente para cruzar de Paris a Roma sem encostar em um posto. Isso não existia até agora por um motivo simples. Nenhum concorrente tinha a escala e a profundidade de fábrica para oferecer esse hardware nesse preço. De um lado, a conta fecha quando você é dono da fábrica de tudo. Do outro lado, ela simplesmente para de fechar. A bateria desse carro é a segunda geração da chamada Blade, e nela a BYD reduziu a resistência interna em 50%. O que na prática significa que a célula aceita a corrente muito mais alta sem esquentar demais. O número que sai daí é de recorde segundo a própria fabricante, uma corrente de carga de 1000 amperes e uma taxa de 10 graus. E o dado que vem agora é o que a concorrência não diz em voz alta. A BYD afirma que o carro recupera cerca de 400 km de autonomia em 5 minutos de tomada, o que equivale a sair de 10% para 70% de carga nesse mesmo intervalo. O sistema ainda aguenta bem o frio, quando na maioria dos elétricos a baixa temperatura derruba a velocidade de carga. Vale separar uma coisa aqui, porque é fácil confundir. Essa arquitetura de 800 volts não é a mesma plataforma de 1000 volts com carga de megawatt que a marca usa nos modelos de topo. É um degrau abaixo e ainda assim entrega esses números. Na versão híbrida plug-in, um motor de 1.5 turbo trabalha junto de uma bateria de 45 kWh. São 400 km só no modo elétrico e 1.660 km somando tudo, no ciclo chinês CLTC, com consumo perto de 3.6 litros a cada 100 km quando o tanque entra em ação. A versão elétrica de topo entrega 500 kW, faz de 0 a 100 km em 3.3 segundos e chega a 270 km. A razão de a concorrência não ter chegado aqui é de método. O presidente da BYD, Wang Shanfu, afirma que essa carga ultra rápida não reduz a vida útil da bateria. E isso só se sustenta porque a bateria, o arrefecimento e o controlador foram projetados como um sistema só e não comprados de 3 fornecedores e encaixados depois. Foi essa decisão, a de fabricar tudo, que mudou a forma como a indústria inteira passou a pensar o problema. Pense no que isso significa na prática. Na hora em que um consumidor entra em uma loja e vê o mesmo hardware que uma marca alemã de prestígio cobra caro aparecendo nos itens de série, mas ali é pelo preço de um sedã comum. O logo na tampa do capô continua valendo alguma coisa, mas passa a valer menos, porque a lealdade de marca tem limites. E no fim das contas, valor entregue vence nostalgia quando a diferença aparece na nota fiscal. O modelo de vender o hardware avançado como opcional caro só se sustentava enquanto o comprador não tinha alternativas, e a alternativa agora está no showroom ao lado. O efeito disso contamina a linha inteira, porque quando o carro de entrada de uma marca chinesa chega com o equipamento de um topo de linha europeu, cada modelo acima dele na tabela precisa justificar de novo o próprio preço, e a régua de valores do segmento inteiro se desloca só que para baixo. A conta que vira a favor do fabricante chinês é a mesma que trava o concorrente. Sem pagar margem de fornecedor, ele coloca mais tecnologia por menos dinheiro e ainda sobra mais lucro, enquanto a montadora tradicional, para igualar, teria que escolher entre 3 caminhos e nenhum deles é confortável. Ela pode igualar os recursos e reduzir a própria margem. Pode tentar fabricar os componentes em casa, o que leva anos e bilhões que o acionista não pode querer bancar. Ou pode se apoiar em tarifas de importação, que só adia a mudança e ainda encarece o carro para o próprio cliente dela.
Entretanto, a versão oficial convenientemente deixa de fora quando fala em proteger a indústria. Existe um detalhe que explica a jogada inteira, escondido numa única linha de regra tarifária europeia. As tarifas que a Europa coloca para conter o carro chinês atingem o elétrico puro, mas não alcançam o híbrido plug-in. E não é só coincidência que a versão de maior destaque desse sedã, a que faz 1.660 km, seja justamente híbrida. Ela entra pela porta que a tarifa deixou aberta, com autonomia de sobra e um preço que a barreira comercial não consegue apagar. A concorrência entendeu tarde o que aquele número significava. O carro de 1.600 km nunca foi só sobre autonomia, foi sobre passar reto por uma parede que foi levantado para barrá-lo. Seria também um erro tratar a concorrência como lenta ou distraída, porque ela está reagindo e reagindo sério. As montadoras europeias pressionaram por tarifas de importação e conseguiram. Estão levando produção para dentro do continente, com a BYD montando fábricas na Hungria e na Turquia. A Chery ocupando uma antiga planta da Nissan em Barcelona, e algumas já aceitaram acordos de preço mínimo para destravar partes das tarifas, com a Volkswagen sendo a primeira a topar esse tipo de arranjo. Você está entendendo, né? Volks e BYD fazendo parcerias. A narrativa pública é organizada e defensável. A tarifa protege a indústria e o emprego europeu, e a tecnologia chinesa seria alcançada com o tempo e investimento. Mas ainda tem algo importante aqui. A tarifa foi desenhada para elétrico puro e o híbrido passa por baixo dela. Então a versão mais forte do carro chinês entra na Europa sem levar um golpe em cheio. Mesmo com a tarifa aplicada, o elétrico chinês continua saindo por volta de 21% mais barato que o equivalente europeu. E a BYD chegou a igualar a fatia de mercado da Tesla no continente, apesar de todas as barreiras. A vantagem que sustenta tudo isso vem da estrutura de custo, e não de um preço agressivo de lançamento. E tarifa com preço mínimo mexem no valor final sem tocar na origem da vantagem, que é a fábrica própria de cada peça. É uma vantagem que vive longe da etiqueta, ela vive na margem que sobra depois da venda, e é essa margem que financia o próximo carro ainda mais completo e robusto. Quando você quer medir o tamanho real da ameaça, o melhor termômetro não é o discurso de marketing, é o tom de quem está do outro lado. Depois do Tiguan, um dos carros mais importantes da Volks, cair para o quarto lugar no próprio segmento da Europa, o presidente do grupo, Oliver Blume, foi direto ao pedir tarifas também sobre os híbridos chineses e resumiu a situação numa frase curta que soa mais como confissão do que estratégia. Não temos tempo a perder. Nada disso significa que o carro é isento de pontos fracos. Ignorar isso seria vender demais. O primeiro deles é de presença e não de engenharia. Uma marca chinesa ainda não tem o prestígio de um símbolo de 3 pontas, nem uma rede de assistência tão espalhado. E isso pesa em uma compra que a pessoa pretende manter por 10 anos. Some a isso a oferta restrita, porque a transição para a nova bateria Blade limitou a produção e criou meses de espera em alguns modelos. E some ainda a pergunta técnica mais legítima de todas: se encher a bateria em minutos não acaba comendo a vida útil dela, já que a carga ultra rápida historicamente acelera o desgaste da célula? Há ainda a questão dos números de autonomia, que precisa ser dito. Os 1.660 km e os 905 km de que se fala vêm do ciclo chinês, CLTC, que é generoso, e no ciclo europeu, WLTP, mais duro, esses números caem de forma relevante, para bem abaixo do valor de catálogo, ainda que sejam significativamente competitivos. Quem compra precisa contar com um valor menor, o de rodagem real, e não com o de vitrine. Mas o contra-argumento, mesmo assim, se sustenta. Sobre a bateria, o presidente da BYD afirma que a carga rápida da nova Blade não reduz a vida útil, justamente porque célula, arrefecimento e controle foram feitos como um sistema só. Sobre a marca e a rede, são problemas que se resolvem com o tempo e com o dinheiro, e a empresa tem os dois. Já vende em mais de 100 países e entrega mais de 1 milhão de carros por ano fora da China. A conta de fato fecha porque a vantagem é estrutural. E é aí que mora a parte que deveria tirar o sono do outro lado, dos concorrentes.
A pergunta que fica em aberto não é só se o carro é bom, é se as montadoras tradicionais conseguem mudar preço e estrutura de custo rápido bastante, ou se já é tarde demais. Em algum lugar nos próximos meses, alguém vai encostar nesse sedã em um ponto de parada nas estradas, plugar o cabo e entrar para tomar um café. E quando voltar, a bateria já terá recuperado boa parte da viagem, sem drama e sem espera. No caminho na estrada, a suspensão a ar leu o asfalto e amaciou o buraco antes da roda chegar nele. O esterçamento traseiro encaixou o carro grande numa vaga curta, como se ele fosse pequeno. O LiDAR no teto acompanhou o trânsito sem pedir nada ao motorista. E o híbrido rodou 1.600 km sem procurar um posto. Nenhuma dessas capacidades é promessa distante. Todas já estão no carro que os engenheiros das concorrentes estão analisando dia e noite, desmontando, perplexos que sua tecnologia, que é cara e exclusiva, não tem mais nada disso. O preço da indústria premium nunca foi sobre o custo da tecnologia, foi sobre o modelo de vender essa tecnologia em pedaços, fragmentado. E agora esse modelo está derretendo e sendo exposto pelos rivais. A aposta que a fabricante chinesa fez há quase 3 décadas, a de ser a dona da própria fábrica, fazer as próprias peças e montar tudo do começo ao fim, já vem bancando ainda mais vantagem. E no fim das contas, o que está naquele elevatório não é só um sedã, é um aviso para o mundo que a China dita o ritmo agora. E não para por aí, tem carro chinês desbancando até a Porsche em Nürburgring, no Inferno Verde. Eu te conto mais sobre o SU7 nesse vídeo que já começou. Te vejo já!